E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao nosso documentário sobre a história da Inglaterra. Preparem-se para uma viagem no tempo, desde os anglo-saxões até a monarquia moderna. Tipo, vamos voltar séculos atrás, quando os guerreiros dominavam a ilha e os castelos eram o máximo em termos de segurança. A gente vai desvendar mistérios, intrigas e batalhas épicas que moldaram essa nação poderosa. Vai ser uma aventura e tanto, com direito a reis e rainhas, revoluções sangrentas, vikings, cavaleiros, pragas e muito mais. Tudo narrado por mim, em português, com uma trilha sonora orquestral para uma experiência imersiva. É como se a gente estivesse lá, no meio da ação. Então, preparem a pipoca, ajeitem-se na cadeira e vamos nessa. A história da Inglaterra começa muito antes de ela ser, Inglaterra. A gente está falando de um tempo em que a ilha era habitada por povos celtas. Gente que construía monumentos misteriosos como Stonehenge, que até hoje ninguém sabe direito para que serviu. Aí, por volta do século V depois de Cristo, chegam os anglo-saxões, vindos do continente europeu. E não, eles não eram uma banda de heavy metal, apesar do nome. Eram guerreiros, fazendeiros e navegadores que dividiram a ilha em vários reinos. Imaginem só a bagunça. Nessa época a vida não era fácil. As pessoas viviam em aldeias, plantavam o próprio alimento e lutavam contra invasores, tipo os vikings que viviam dando suas saidinhas da Escandinávia, para pilhar tudo. Mas, no meio desse caos todo, surge um líder fodástico, Alfredo, o Grande, rei de Wessex. Ele conseguiu unificar parte da Inglaterra e defender o território contra os vikings. Pensem num cara que era o Chuck Norris da época. Alfredo, além de guerreiro, era um cara culto, que incentivou a educação e a cultura. Foi durante o seu reinado que a língua inglesa começou a se desenvolver. O ano é 1066. A Inglaterra está de boas, sendo governada pelo rei Harold Godwinson. Mas aí, do outro lado do Canal da Mancha, um cara chamado Guilherme, o Duquesa da Normandia, resolve que quer ser rei da Inglaterra também. E ele não estava para brincadeira. Guilherme juntou um exército enorme, atravessou o Canal da Mancha e partiu para cima de Harold na Batalha de Hastings. Imaginem a treta. Essa batalha, meus amigos, foi um marco na história da Inglaterra. Foi uma pancadaria épica, com direito a milhares de guerreiros, cavalos, flechas voando para todo lado. E sangue, muito sangue. No final, Guilherme, o Conquistador, como ficou conhecido, levou a melhor. Harold morreu na batalha, dizem que com uma flecha no olho. E Guilherme se tornou o rei da Inglaterra. A partir daí, a Inglaterra nunca mais seria a mesma. Guilherme, o Conquistador, era um cara linha dura. Ele impôs o sistema feudal na Inglaterra, sabe? Aquele negócio de senhores feudais, cavaleiros e camponeses. Pois é, ele trouxe isso para a ilha. E para garantir que ninguém ia desafiar o seu poder, Guilherme construiu um monte de castelos, incluindo a famosa Torre de Londres. A Torre de Londres, gente, já foi fortaleza, palácio real e até prisão. Dizem que o lugar é mal assombrado até hoje. Após a conquista normanda, a Inglaterra viu a ascensão da dinastia Plantageneta, uma família poderosa que governou por mais de 300 anos. E que família, meus amigos! Teve rei bom, rei mau, rei que gostava de guerra, rei que preferia ficar em casa, teve de tudo. Um dos reis plantagenetas mais famosos foi Ricardo Coração de Leão, um cara que,
Como o próprio apelido sugere, era um guerreiro nato. Ele passou a maior parte do seu reinado lutando nas cruzadas, lá no Oriente Médio. Mas nem só de guerra viviam os plantagenetas. Foi durante o reinado de Henrique II que o sistema jurídico inglês começou a tomar forma. Ele criou tribunais reais e estabeleceu o princípio do júri, que a gente conhece até hoje. Já o rei João, irmão de Ricardo Coração de Leão, ficou conhecido por ser um dos piores reis da história da Inglaterra. Ele cobrava impostos absurdos, perdia guerras e ainda entrou em conflito com a Igreja Católica. Aí, em 1215, os barões ingleses, cansados das palhaçadas do rei João, se revoltaram e o obrigaram a assinar um documento importantíssimo, a Magna Carta. A Magna Carta, meus amigos, é considerada um dos pilares da democracia moderna. Ela limitava o poder do rei, garantia direitos individuais e estabelecia o princípio de que ninguém está acima da lei, nem mesmo o rei. Chegamos ao século XVI, época de grandes mudanças na Inglaterra. No trono temos a dinastia Tudor, com o rei Henrique VIII, um cara conhecido por suas 6 esposas e pela sua obsessão por ter um herdeiro homem. Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana, tornando-se o chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Imaginem a treta com o Papa. Henrique VIII teve 3 filhos que chegaram ao trono. Eduardo VI, um rei protestante que morreu jovem. Maria I, conhecida como Maria, a Sanguinária, por perseguir protestantes. E Elizabeth I, filha de Henrique VIII, com Ana Bolena, que se tornou uma das maiores rainhas da história da Inglaterra. O reinado de Elizabeth I, conhecido como Era Elizabetana, foi um período de ouro para a Inglaterra. Foi uma época de paz, prosperidade, expansão marítima e efervescência cultural. A Inglaterra derrotou a invencível armada espanhola. Shakespeare escreveu suas peças de teatro imortais e o país se tornou uma potência mundial. No século XVII, a Inglaterra mergulhou em uma sangrenta guerra civil. De um lado, tínhamos os monarquistas, que apoiavam o rei Carlos I. Do outro, os parlamentaristas, liderados por Oliver Cromwell, que defendiam um governo com mais poder para o parlamento. A Guerra Civil Inglesa foi um conflito brutal, que dividiu o país e resultou na morte de milhares de pessoas. No final, os parlamentaristas venceram. Carlos I foi executado, a monarquia foi abolida e Oliver Cromwell se tornou o Lorde Protetor da Inglaterra. Mas a República de Cromwell não durou muito tempo. Após sua morte, a monarquia foi restaurada com Carlos II, filho de Carlos I. Mas a briga entre a coroa e o parlamento estava longe de acabar. Em 1688, a Revolução Gloriosa depôs o rei Jaime II, um católico que queria restabelecer o catolicismo na Inglaterra. O trono foi oferecido a Guilherme de Orange, um protestante casado com Maria II, filha de Jaime II. A Revolução Gloriosa consolidou o poder do parlamento e estabeleceu os princípios de uma monarquia constitucional, em que o rei reina, mas não governa. Nos séculos XVIII e XIX, a Inglaterra se tornou a maior potência mundial. O Império Britânico se expandiu por todos os cantos do planeta, da América do Norte à Índia, da Austrália à África.
O sol nunca se põe no Império Britânico, dizia o ditado da época. E era verdade. A Revolução Industrial que começou na Inglaterra no século XVIII transformou o país. A invenção de novas máquinas, como a máquina a vapor, revolucionou a produção industrial. As fábricas se multiplicaram, as cidades cresceram e a Inglaterra se tornou a oficina do mundo. Mas a Revolução Industrial também teve seu lado obscuro. As condições de trabalho nas fábricas eram terríveis, com jornadas exaustivas, baixos salários e trabalho infantil. Nesse período, a Inglaterra viu a ascensão e queda de grandes impérios, o surgimento de novas ideologias, como o liberalismo e o socialismo, e a luta por direitos civis e trabalhistas. Foi uma época de grandes avanços tecnológicos, mas também de grandes desigualdades sociais. O século XX foi um século de grandes desafios para a Inglaterra. O país enfrentou 2 guerras mundiais, que testaram sua força e resiliência. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, deixaram marcas profundas no país. Após a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra viveu um período de reconstrução e mudança. O Império Britânico se dissolveu, dando lugar à Commonwealth, uma comunidade de nações independentes. O país adotou o Estado de Bem-Estar Social, com o objetivo de garantir saúde, educação e segurança social para todos. Em 1952, a rainha Elizabeth II ascendeu ao trono. Seu reinado, o mais longo da história britânica, testemunhou grandes transformações sociais, políticas e econômicas. A Inglaterra se tornou uma sociedade multicultural, com imigrantes vindos de todas as partes do mundo. E aí, galera? Essa foi a nossa viagem pela história da Inglaterra. Vimos como essa pequena ilha no Atlântico Norte se tornou uma potência mundial, influenciando a cultura, a política e a economia do mundo inteiro. Desde os guerreiros anglo-saxões até a rainha Elizabeth II, a história da Inglaterra é repleta de reviravoltas, personagens marcantes e eventos que mudaram o rumo da humanidade. Espero que vocês tenham curtido essa aventura histórica tanto quanto eu. Se você gostou, não se esqueça de dar um like no vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. E aí, qual foi o seu período histórico favorito? Conta pra gente nos comentários. Valeu, galera. Até a próxima.